uma coisa tão horrorosa, que cair a máscara de um sujeito desses e do resto do MBL, eu acho que vai ser muito bom para o Brasil, porque esses agitadores fascistas, eles realmente colaboram para a destruição da democracia brasileira já faz bastante tempo. E que bom que as coisas estão vindo à tona. Nós avisamos, né? Eu avisei, Jean Willis avisou, tantos outros avisaram, e esses sujeitos continuaram aí, muitas vezes contando, inclusive, com o sorriso, o aperto de mão de pessoas de esquerda que não têm muita noção do que está se passando no nosso país. Estavam, na verdade, caminhando com nazistas. Márcia, eu queria te pedir para a gente agora fazer para dissecar essa frase, né? Ucranianas são fáceis porque são pobres. Porque, evidentemente, e é um fato, né? A vulnerabilidade de uma mulher pode levar a situações extremas, pode levar, inclusive, à exploração da prostituição, do turismo sexual, etc. e tal. Mas queria te pedir para analisar essa frase dita por ele, e o que isso diz sobre ele e sobre a realidade concreta que a gente observa num país devastado. As guerras também são território muito fértil para abusos sexuais, estupros, etc. e tal. Uhum. Então, passo para você analisar a frase em si. Então, a intencionalidade dessa frase, a construção a qual ele chega é das mais perversas. Isso também é assustador. Não sei se você leu hoje, eu li um texto muito comovente do Jamil Chad. Uhum. E um texto no qual ele conta das viagens que ele fez, o que ele viu. Ele faz uma espécie de testemunho das mulheres que ele viu, e inclusive ele conta a história muito comovente, realmente tocante, de duas meninas que já não tinham pais e que foram e que mandaram uma carta para ele depois, se oferecendo para uma delas, se oferecendo para casar com ele. Meninas que tinham 9, 10 anos, algo assim. E foi num desses, agora não lembro exatamente qual dos territórios, porque ele comenta vários territórios de guerra onde ele transitou, mas ele comenta dessas meninas, que seriam assim as últimas sobreviventes de uma família devastada pela guerra. Enfim, é um texto de contraposição, eu diria, entre dois homens públicos, né, um jornalista e essa figura triste aí desse Arthur Duval. Quer dizer, o jornalista com uma empatia, o jornalista com uma compaixão em relação ao sofrimento das mulheres, e um cidadão que vai até esse território justamente para se aproveitar delas. Então, vejam, aí é bastante interessante mesmo de analisar, porque ele coloca... Primeiro, ele reconhece a fragilidade dessas mulheres na sua pobreza, na sua condição econômica, de mulheres pobres, e mulheres, então, que, justamente sob essa condição, se tornam mulheres fáceis. Dizer mulher fácil é de um machismo a toda prova. Quer dizer, medir uma pessoa na sua disponibilidade sexual, considerando que ela é fácil, difícil ou mais ou menos. Então, isso é um dos clichês, é um dos tropos machistas, dos mais conhecidos. O sujeito faz uma cena de machão e está, ao mesmo tempo, esperando que aquela mulher que ele deseja, com a qual ele deseja ter alguma relação sexual, seja uma mulher frágil. Porque uma mulher fácil, porque uma mulher não frágil, não pobre e não fácil, seria uma mulher com a qual ele não teria coragem de ter uma relação. Estou considerando isso, né, tendo em vista a miserabilidade das relações heterossexuais, né? Então, Léo, eu acho que essa frase assim deixa claro que há uma expectativa dele em relação... É como se ele tivesse ido fazer uma espécie de etnografia, né? E há uma expectativa nessa etnografia pela qual ele considera que essas mulheres têm menos poder do que ele e, portanto, elas se tornam presas. É um olhar, a gente pode dizer, o olhar do predador. O olhar do predador que se acha, então, favorecido pela situação de fragilidade dessas pessoas e vai poder, então, abusar dessas pessoas. Mas veja, é um predador
que conta com a desgraça e o sofrimento do outro. Tem um tipo de bicho, tem alguns animais, né? Tem as hienas e os lagartos de Komodo, que são uns bichos que eles esperam, a hiena espera a carniça para comer, ou seja, é um outro que abate, um outro bicho que abate, ela come o resto. E tem o lagarto de Komodo, que dá ele envenena a sua presa, espera que ela morra para não ter que lutar com ela e vai lá então se servir da comida. Eu acho interessante, que perdoem os animais, né, porque eles são seres da natureza, mas é interessante fazer essa analogia, porque é um sujeito que age sendo um ser humano, um ser que não precisaria, então não deveria agir conforme nenhum tipo de natureza, mas é um ser humano que tem uma postura de covardia, uma postura de até mesmo, dá para a gente dizer assim, uma espécie de falta, essa covardia, né, uma falta de coragem, mas um sujeito que sabe o quanto ele mesmo é um miserável, um pobre coitado, um sujeito que não interessaria a nenhuma mulher, que ele mesmo julga bonita, digamos assim. Então ele conta que essa mulher, conta com a possibilidade de que essa mulher, tendo uma fragilidade, sendo bonita, mas tendo uma fragilidade, ele poderá então atacá-la, porque de frente ele sabe muito bem que ele não teria como conquistar. Aliás, Márcia, ele fala exatamente isso. Ele fala que em São Paulo as mulheres são mais difíceis, né? Na verdade, ele não faz a autocrítica né, de como ele é um babaca, mas ele coloca exatamente. Aqui em São Paulo ele não consegue, né? Então na E por Ucrânia quê? ele consegue. Mas vamos analisar por quê também, Léo. Por quê? Porque ele é um homem desinteressante, porque ele é burro, porque as mulheres devem achá-lo muito chato, que de fato ele é.